apresentar, né, primeiro a gente, para quem não conhece. O meu nome é Isabela, e aí a gente está aqui com 3 pessoas do GET, né, que é o Grupo de Educação Tutorial na Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da UFJF. No caso, sou eu, a Jéssica, que está até apresentando aí, e o Vitor também. Então, nós 3, né, a gente já deu, né, mini curso de compostagem, o GET já deu mini curso de compostagem ano passado também, na Semana da Engenharia. Então, e como deu muito certo, né, a gente recebeu feedbacks legais, o pessoal gostou bastante. Aí a gente pensou em fazer esse ano de novo. Vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai conseguir, né, estar pessoalmente, infelizmente, a gente vai ter que ser online, né? E aí, ano passado, a gente chegou até a fazer brincadeira, deu brinde para os meninos que participaram, que faziam, respondiam as perguntas lá na hora. E aí, desse ano, vai ter que ser só mais no teórico mesmo, não vai dar para fazer muita coisa prática, como a gente gostaria de fazer. Mas espero que vocês gostem, eu acredito que vai ser muito válido, vocês vão aprender muito também. E, enfim, eu acho que vai dar tudo certo. Depois vocês mandem um feedback para a gente também, para a gente saber se ficou bom ou não. Bom, então a gente vai falar, né, sobre a oficina de compostagem, vai ser dividida em 3 módulos. Né? Cada módulo vai ser um de nós, né, que vai dar. E aí eu já vou começar, né, a falar sobre o módulo 1, que é mais uma introdução da compostagem. Não vou falar propriamente da compostagem, mas vou dar uma introdução que é muito importante para a gente entender por que compostar, né? Não adianta a gente ficar falando aqui só da compostagem sem saber o motivo da gente estar dando esse mini curso e da gente tentar propagar essa ideia para vocês. Bom, então a primeira coisa que eu posso começar a comentar aqui agora é sobre a matéria orgânica. Bom, por quê? A gente pode começar introduzindo a problemática que a gente está sofrendo hoje em dia, com os dias atuais, e por que a compostagem pode resolver essa problemática. Bom, qual que é, então, esse problema? A gente pode pensar na questão da matéria orgânica e do ciclo dos nutrientes. O certo, né, o ideal seria que os ciclos dos nutrientes eles fossem fechados. Então, são os ciclos biogeoquímicos, né, da matéria orgânica e dos nutrientes. Bom, antigamente, quando as pessoas viviam nas regiões rurais, né, elas viviam nos locais, né, onde elas plantavam, né, seus próprios alimentos. Elas também cultivavam ali, né, enfim, cuidavam, né, dos seus próprios animais também, que serviam do seu alimento. Então, ali o porco, a galinha, enfim, que servia de alimento para essa própria população, para a própria família, né? E aí as pessoas viviam nesse mesmo lugar, nessa fazenda, que seja, e aí o que acontece? Todos os nutrientes, né, essa matéria orgânica que saía do solo, ela ia, né, servir aí para, enfim, crescimento das plantas, as plantas serviam de alimento aí para os animais e para as pessoas, então o nutriente passava para essas pessoas e para esses animais, os animais novamente alimentavam as pessoas, e aí depois, né, enfim, com os dejetos, né, dos seres humanos, as plantas, né, os animais que morriam também, os dejetos, ia tudo voltava para o mesmo solo. Então, aquele ciclo, a gente pode perceber nessa imagem aí à esquerda, né, de antigamente, que o ciclo estava fechado. Esses nutrientes, da mesma forma que eles saíam do solo, eles voltavam para esse solo. Então, estava tudo certo. Só que o que a gente percebe, né, é que atualmente as pessoas, é difícil, né, ter esse ciclo mais fechado, né, as pessoas, elas migraram muito para as cidades, e aí o que a gente tem normalmente, né, na maioria dos casos, é que num local a gente vai ter as plantações, então por isso representado aí um solo, né, onde vai ter essas plantas. Num outro local, às vezes em outras cidades, em outros estados, às vezes em outro país, a gente vai ter, né, eu tô com a cabeça cultivo, né, mas a criação, lembrei, tá? Fugiu a palavra na cabeça. A criação de animais. E aí, um outro local, que normalmente, né, são as grandes cidades, vai ter a moradia aí dessas pessoas. E aí, o que acontece? Aquele solo, né, onde vai ter a plantação, né, que é o primeiro aí da imagem direita, a gente vai ter esse esgotamento desses nutrientes, porque as plantas, elas vão estar sugando, né, vamos dizer assim, todos esses nutrientes desse solo e não vai estar retornando quase nada, pouca coisa vai retornar para esse solo. Em compensação, para aqueles 2 outros solos seguintes, né, onde vai ter aí o cultivo dos animais e a moradia das pessoas, vai ter um acúmulo de nutrientes, igual a gente pensa na cidade.
maioria, né, dos nossos resíduos, né, eles vão para os aterros, por exemplo. Lá nos aterros fica lá os nutrientes, a matéria orgânica lá e não é utilizado aquele solo, enfim, por vários motivos, né, mas aquele solo vai ter esse acúmulo e aí o ciclo vai estar quebrado, a gente não vai conseguir fechar, e isso gera um grande problema. Tanto para a questão daquele primeiro solo onde vai ter o esgotamento, a gente vai precisar de suprir isso externamente, então, às vezes, né, na maioria dos casos, os agricultores acabam consumindo aí agrotóxicos, insumos, né, industriais, que não são tão vantajosos, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. E aí, coisas assim, que não são naturais, né, e ao mesmo tempo, nos aterros, enfim, nesses outros locais vão ter esse acúmulo também, que uma hora vai, né, para quem não sabe, os aterros têm vida útil, então uma hora aquilo ali vai estar ocupado, né, a sua capacidade vai estar lotada, e aí a gente vai precisar de outro local, de arranjar outro local para acumular mais nutrientes, enfim. Quando que isso vai acabar, né? Então a gente precisa resolver esse problema. Bom, aí pode passar, por favor. Então, a matéria orgânica, né, além dessa questão, né, da ciclagem dos nutrientes, por que a matéria orgânica é importante? Existem, sim, tem vários, né, motivos, mas dentre os principais aí, a gente pode citar a questão da retenção dos nutrientes. Então, estou falando dessa ciclagem de nutrientes, porque a matéria orgânica, ela tem essa propriedade de reter esses nutrientes que são necessários para a sobrevivência das plantas, dos animais e do ser humano também, né? Por isso que a gente tem que se alimentar, enfim, principalmente, né, dos vegetais, legumes e tudo mais. Bom, tem a questão também, a grande importância dela inativar os elementos tóxicos. Eu vou falar também daqui a pouco melhor sobre essa questão da inativação, mas ela tem a capacidade de trocar, né, fazer uma troca catiônica ali das moléculas, e aí se tiver algum metal pesado, por exemplo, no solo, na região, ela consegue fazer essa troca e inativar esse metal, por exemplo, que seria tóxico, né, que faria mal, né, à saúde humana e enfim, seres vivos em geral. E também a questão do poder componente. O que é isso? É a questão do pH, né? Para quem não sabe, né, os nossos solos, eles podem ser ácidos ou básicos. Existem muitos problemas aí com a questão da acidificação dos solos, por questão, por exemplo, das chuvas ácidas, das grandes indústrias que geram gases, né, como, por exemplo, os NOx, que são gases que vão formar ácidos e vão acidificar esse solo. E em solo ácido não se planta, né? Normal, assim, tem a dificuldade, né, de se fazer a plantação. Então, ter a matéria orgânica nesse solo, ela ajuda a controlar esse pH. Ela faz com que esse pH ele não mude tão drasticamente. Ele fica ali mais ou menos equilibrado. Então, isso também é muito importante aí para a questão desses solos aí que tem esses problemas da acidificação. Bom, pode passar também. Para os micro-organismos, a matéria orgânica também é essencial, porque ela serve de fonte de carbono para eles. Para quem não sabe, os micro-organismos eles precisam de fonte de carbono e de nitrogênio para sobreviver. E muitos micro-organismos podem sim ser patogênicos, mas a maioria são benéficos, né? Para sobrevivência, enfim, para decomposição da matéria orgânica, para a vida mesmo. Então, elas servirem de fonte de carbono é muito importante para esses micro-organismos que são bons para nós, são benéficos. E também serve de abrigo, né? Então, ali na entranha ali da matéria orgânica, né, dos micros e dos macropódios, que eu vou falar também daqui a pouco, os micro-organismos conseguem se abrigar contra as intempéries, né? Chuva, vento, enfim, conseguem sobreviver também. Aí pode passar também, por favor. Com relação ao solo, também ela é muito importante, porque ela aumenta a porosidade do solo, então faz com que esse solo ele tenha poros e não seja aquele solo compacto, aquele solo que a gente, não sei se vocês, enfim, alguém tem contato, muita gente aí deve morar, às vezes em apartamento não tem nem quintal, mas aquele solo às vezes muito compacto, que não tem nenhum espaçozinho, né, que são esses porozinhos, não é bom. A gente até, enfim, os nossos avós, assim, às vezes que tem planta, né, minha avó é uma que adora plantinho, ela sempre fica, ela só de olhar já fala, esse solo não é bom, olha só como é que ele tá um torrosco de pedra, tem que ficar, né, de terra, tem que ficar afofando, ela fala, tem que afofar. Mas é justamente essa questão, né, dos poros. A matéria orgânica, ela naturalmente propõe, ela faz com que esses poros, eles existam, né. Tem a questão da retenção de água também, que ocorre por esses microporos. Então, são os microporos, eu vou explicar também daqui a pouco,
eles são porozinhos pequenos. Então, se eles são pequenos, ele vai acumular essas aguinhas, né, que são essenciais para a planta sobreviver. A planta também precisa de água. A disponibilidade, né, para as plantas que eu já estou falando, questão da infiltração pelos macroporos. Então, os poros maiores, eles vão permitir que a água, ela chegue, por exemplo, ao lençol freático, não fica retida só ali pelos pequenos poros, que seriam os micros. E questão da aeração, né? Quando a gente tem essa questão da infiltração e da água ali passando, ela acaba fazendo com que o ar entre também junto, oxigênio, que também é essencial para a sobrevivência. Além disso, além de aumentar, né, essas características, ela diminui a densidade do solo, que é a questão da compactação, né? E também questão da erosão, que a erosão do solo, né, é quando o solo, ele, enfim, não sei, eu acho que não sei nem explicar direito, mas quando ele erode, né, ele, por exemplo, uma camada de chuva, ele vai se descompactando ali e vai sendo carreado, por exemplo, pela água da chuva e, por exemplo, pode entupir bocas de lobo quando a gente pensa na cidade. Tem a questão dos rios também, que ele vai para o fundo dos leitos dos rios e aí causa problemas de assoreamento. A erosão também não é boa, né? Fora, por exemplo, pessoas que moram em topos de morro. Se tiver erosão, né, a casa da pessoa, infelizmente, vai junto com essa terra aqui, né, que vai sendo erodida. Então, vários problemas que podem ser evitados só com a questão, né, da presença aí da matéria orgânica, ela promove isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos micro e dos macroporos. Pode passar, por favor. Então, é essa questão, né, dos microporos, eles têm essa propriedade, né, de serem menorzinhos e reterem essa água, e os macro, eles têm essa questão, né, como está representado aí na imagem, dele permitir tanto a questão da infiltração e, como eu disse, da aeração do solo. Então, a gente pode ver que quando tem essa entrada, né, da água, ela acaba promovendo também a aeração, né, infundida ali também no solo, que é essencial para crescimento das raízes, desenvolvimento das plantas, que vão servir de alimento aí posteriormente. Bom, pode passar também, por favor. E a matéria orgânica, estou falando aqui da grande importância, né? Mas o que ela é composta? O que realmente é a matéria orgânica? Basicamente, a matéria orgânica vai ser composta por proteínas, né? Vai ser composta por aminoácidos, que são principalmente fonte de nitrogênio, né? São fonte de carbono, mas também principalmente a fonte de nitrogênio, que é um composto, né, essencial para a nossa sobrevivência. A gente necessita, né, da alimentação para a gente conseguir a fonte de nitrogênio, porque a gente não consegue absorver, por exemplo, do ar, né, do oxigênio, então a gente precisa da alimentação para isso. E quem consegue captar, né, esse nitrogênio que vai servir para o nosso suprimento vão ser, por exemplo, as plantas. Então, através dessa matéria orgânica, né, a gente tem esse suprimento e aí a gente pode perceber, né, pelo desenho aí, trouxe um exemplo representativo apenas, né, na molécula, né, de um aminoácido com o grupo aí amino, que é o grupo onde tem a presença aí do nitrogênio. Bom, pode passar também, por favor. Então, a matéria orgânica ela é composta por substâncias únicas, né, compostas por essas moléculas, que vão ser produzidas, né, vamos dizer assim, a partir dos resíduos vegetais, através da atuação, né, da micro e da macrofauna sobre esses resíduos vegetais. Bom, esses resíduos vegetais, né, eles vão ser compostos aí por moléculas que a gente chama de alifáticas e aromáticas, que são os dois tipos, né, principais, assim. As aromáticas são aquelas que têm os anéis aromáticos, são esses anéisinhos aí de benzeno que eu representei aí do lado, né, e as alifáticas são as que não apresentam os anéis. Bom, essas duas moléculas, né, elas vão formar a lignina, que é o que faz, né, o que promove, né, a rigidez e a defesa das células das plantas. Então, geralmente, ela está no exterior das células e ela que vai promover isso, e é tão importante também para que as plantas, enfim, sobrevivam. Pode passar, por favor. Então, as substâncias úmicas, elas são esses aglomerados, né, agregados moleculares, com materiais poliméricos originados dessa composição da lignina, né, dos resíduos vegetais, a partir da micro e da macrofauna, que eu comentei anteriormente, né, que são também chamados de catalisadores abióticos. Bom, então a gente tem aqui uma imagem, né, um fluxograma representativo aí do processo natural da produção da umina, que é a substância úmica mesmo, né, a gente pode falar assim.
Então, a gente tem aí os resíduos, né, que são decompostos através desses catalisadores, né, pela uma fração leve, depois formando os ácidos fúricos, ácidos úmicos, e formando essa amina, que tem uma coloração bem escura. Então, por isso que, às vezes, vocês já ouviram ou já ouviram falar, né, que a terra preta, a terra mais escura é muito boa, assim, é uma terra boa para se plantar, por exemplo, é mais por causa dessa questão da matéria orgânica. A matéria orgânica, a umina, ela tem uma coloração bem escura, por isso que a terra fica bem preta, fica bem escura. Em compensação, aquela terra alaranjada, avermelhada, que também não sei se vocês já viram, ela é o oposto, né? Ela normalmente não tem tanta matéria orgânica, não tem tanta presença de umina, e ela tem todos esses problemas que eu comentei, que a matéria orgânica é vantajosa. Então, ela não tem tanta porosidade, ela tem grande compactação, ou seja, tudo oposto, né, do que a matéria orgânica ofereceria para esses solos. Por isso, a sua grande importância. Pode passar também. Bom, então a matéria orgânica ela pode ser utilizada basicamente de três formas. Ela pode ser utilizada como uma fornecedora de nutrientes, então ela vai ser normalmente uma matéria orgânica menos estável, então por quê? Ela vai estar ainda em sua decomposição ali, para conseguir, ao longo desse tempo de decomposição, ir liberando aos poucos esses nutrientes, e ela vai ser bastante umificada. Ela vai ter muita substância, então, de fácil decomposição. Ela também pode ser utilizada como uma condicionadora físico-química do solo. Aí, nesse caso, ela já vai ser um pouco mais estável, porque a ideia ali dela não é se decompor muito para ficar fornecendo nutrientes. É mais para tentar promover essa questão da alta porosidade, todos esses benefícios que eu comentei para o solo, né? A descompactação do solo, então ela vai ser mais estável e umificada, e vai ter essas características, né, que eu comentei anteriormente. O poder tamponante da questão do pH, questão da infiltração, retenção de água e a alta CTC, que eu vou comentar no slide seguinte. Espera um pouquinho. E por último, né, ela pode ser também utilizada como uma condicionadora biológica do solo. Então, ela vai servir aí como uma fonte de carbono e abrigo para os micro-organismos, principalmente, né? Por isso, é questão da condicionadora biológica. Aí pode passar, por favor. Vou falar, então, do que seria essa CTC. A CTC é a capacidade de troca catiônica. Então, lembra que eu comentei lá no início sobre a questão dela conseguir, a matéria orgânica, ter a característica de inativar os elementos tóxicos? Bom, é por causa dessa capacidade de troca catiônica também. Por quê? A partir, né, das moléculas ali que a gente vai ter, moléculas químicas ali da matéria orgânica, ela tem essa propriedade de trocar, né, os cátions. O que são isso? São íons, né, positivos, como, por exemplo, eu dei o exemplo aí do cádmio, que é o CD mais IN, né? E aí, com o radical, a gente está representado aí na molécula química, né? Tem o radical com enfim, ligados aí ao C, né, dupla O, e o O menos aqui. Ou se não, o radical ligado a um O menos também. Enfim, é só um exemplo qualquer, só para vocês entenderem. Bom, como essa molécula está negativa, ela tem uma propriedade aí de se ligar, né, a alguma coisa positiva, no caso, um íon positivo. Eu dei o exemplo aqui do cádmio. E aí, como, por exemplo, o cádmio seria um metal tóxico, né, poderia ser, por exemplo, ferro, poderia ser chumbo, enfim, qualquer metal, por exemplo, né, ela teria essa capacidade de se ligar, né, a esse radical aí negativo, e aí prender, vamos dizer assim, entre aspas, imobilizar, né, esse composto seria um composto tóxico. Ao mesmo tempo, a matéria orgânica, por ela surgir desses resíduos vegetais, né, como eu disse, da lignina, decomposição da lignina, almina, tarará, ela vai ter, dentro de sua composição também, alguns metais que são bons, são benéficos, como, por exemplo, o cálcio, que são geralmente ali da primeira coluna, né, da tabela periódica. São aqueles metais que a gente necessita também para a nossa sobrevivência e faz parte da nossa alimentação. E aí, esses metais, eles podem trocar, por exemplo, com metal pesado. E aí, esses metais positivos, como, por exemplo, o cálcio, ele seria liberado para disposição, por exemplo, das plantas. E aí, ao mesmo tempo, se tiver algum metal pesado ali que poderia fazer mal à saúde, ele seria captado por essa matéria orgânica. E aí faz essa troca, que a gente chama de troca catiônica, de cátions. E isso é muito positivo. Assim, é um pouco mais complexo, entra um pouco na questão da química, não sei se tem muita gente aí que gosta da química, acredito que muita gente não gosta muito, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que é. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem perguntar, fiquem à vontade aí, mas é só para vocês entenderem mais ou menos. Bom, tem a questão da estabilidade também,
que é muito importante, que é a matéria orgânica, e aí entra naquela coisa que eu também falei que ia comentar. Tudo que eu faço que eu vou comentar, eu comento, tá, gente? Que eu comentei lá que ia falar sobre o problema de utilizar, né, agroquímicos, né, que a gente são industriais, né, insumos industriais. Por que, que a matéria orgânica ela tem a vantagem com relação aos industriais? É por causa da estabilidade dela. A matéria orgânica natural, o insumo natural que a gente vai produzir a partir da compostagem, ele é muito mais estável. O humus ele é muito mais estável. Então a gente, né, eu coloquei um exemplo, uma imagem só representativa, né, para vocês fixarem bem aí quem tem memória fotográfica, só para auxiliar. Mas a gente tem aí, por exemplo, quando a gente coloca, né, aplica um insumo natural, né, no solo para aquela planta ali sobreviver, enfim, utilizar, em alguns dias ela vai utilizar esses nutrientes, mas isso vai demorar ao longo aí, por exemplo, né? Passou um dia, passou 30 dias, utiliza mais um pouquinho, passou 60 dias, mais um pouquinho, mas isso, assim, demora muito tempo para que a matéria orgânica realmente, enfim, libere todo aquele nutriente que ela precisa. Diferente dos agroquímicos, né, dos insumos industriais, que eles têm uma capacidade, né, uma característica diferente, que para quem, né, normalmente utiliza eles, as pessoas elas querem resultados muito rápidos. Então, elas compram uma quantidade que é bem potente, vamos dizer assim, de nutrientes, né, coloca ali naquele solo, e aí é liberado de uma vez só uma carga muito grande ali, né, de nutrientes, e que muitas vezes as plantas não utilizam aquilo tudo, porque é uma carga muito grande, mais do que ela precisa. Então, uma parte ela vai absorver e vai realmente crescer rápido e vai ter todas aquelas vantagens, né, do crescimento acelerado, mas grande parte ali vai ser lixiviado, vai ser infiltrado no solo, vai chegar aos lençóis freáticos e vai causar vários problemas também que a gente não quer que ocorra, né? Vai contaminar, chega a ser uma contaminação de solos e de rios, né? Se chegar, por exemplo, estiver próximo a um rio, de lençóis freáticos. Isso não é vantajoso, diferente da matéria orgânica, que tem essa questão de liberar bem aos pouquinhos, na medida do que a planta precisa, né? Então, ela está, assim, na medida certa. Por isso, também sua grande vantagem. Bom, pode passar também, aí essa parte pode passar também. E aí, eu só queria agora, né, da matéria orgânica, acredito que eu tenha comentado bastante, assim, espero que vocês estejam entendendo. E aí, agora eu vou só finalizar falando bem brevemente sobre os resíduos sólidos urbanos. Bom, para quem não sabe, né, o que são os resíduos sólidos urbanos, é o que muitas pessoas aí chamam de lixo, né? A gente não utiliza essa palavra, o lixo, porque o lixo, essa palavra, né, ela tem uma conotação de uma coisa que não serve para nada, que ela, enfim, a gente joga fora. E, na verdade, os resíduos, né, que a gente gera nas nossas casas, enfim, nas indústrias, né, e tudo mais, os urbanos, principalmente, né, que são os que a gente gera nas cidades, eles têm valor econômico, né? Eles são importantes, eles têm esse valor econômico, eles podem ser reutilizados, né? E de várias maneiras, né? Bom, e para isso a gente tem a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é bem recente, aí fez 10 anos, ano passado, bem novinha, que é a Lei, né, 2.305, de agosto aí de 2010. Pode passar, por favor. E eu destaquei, né, 3 parágrafos aí do artigo 36 dessa política, que falam um pouquinho sobre essa questão que a gente está trabalhando. Bom, então, né, já em 2010, a política ela já prevê, né, que se deve-se, né, ter um aproveitamento dos resíduos sólidos, né, e recicláveis, um sistema de coleta seletiva também nas cidades e a implantação de sistemas de compostagem para os resíduos orgânicos e a articulação, né, de formas da utilização desse composto gerado. Bom, a coleta seletiva, né, alguns lugares até podem ter, alguns bairros apresentam essa coleta. Vocês podem aí depois até conferir no site da Denlube, que, né, de Juiz de Fora, acredito que todos que estejam aqui são de Juiz de Fora, então no site da Denlube vocês conseguem ver se a coleta passa na sua rua. É uma coisa também muito interessante, que de dever de casa, assim, é muito, muito legal, né, se vocês puderem ver isso, gasta, sei lá, 2 minutos para vocês verem. E se passa a coleta seletiva, tenta fazer um esforço para, por que não, né, tentar separar? Não custa nada, é só deixar, tipo, na porta da sua casa. Então, assim, vale a pena conferir isso. Agora, os sistemas de compostagem eu acho um pouco mais complicado, né? Não passa um caminhão na sua rua para buscar ali, às vezes, seu lixo, né, no seu resíduo orgânico.
Então, eu acho que a gente pode tentar trabalhar com a compostagem de outras formas, né? Então, é através da educação, através das universidades, através de projetos, às vezes, individuais, e, às vezes, fazendo composteira na sua própria casa, você faz a sua mesmo, que não tem custo nenhum, a gente vai explicar daqui a pouco como é que faz, e você pode aí estar trabalhando, né, de forma sustentável, trabalhando aí em prol da questão da nossa, que já vem previsto, né, na nossa política nacional dos resíduos sólidos, para melhorar, né, a nossa cidade, enfim, nosso mundo, né? Então, aí pode passar. Bom, então, a gente, né, não sei se vocês já sabem, mas nossos resíduos, a gente pode separar eles basicamente nos resíduos, né, recicláveis, que a gente, são aqueles que a gente vai poder reciclar, não são né, os famosinhos, né, papel, metal, vidro, plástico, mas também a gente, alguns autores, né, classificam dentro dessa parte os resíduos orgânicos, né, que a gente pode reutilizar eles de alguma forma, né, reciclar de alguma forma, e também pilhas, baterias, lâmpadas, isso tudo são, enfim, resíduos que a gente tem alguma utilidade, que a gente pode, de alguma forma, se aproveitar de alguma coisa deles. E a gente tem os rejeitos, que são aqueles que realmente, por motivos, às vezes, de saúde, né, a gente não consegue reutilizá-los, não tem jeito, e aí sim, o rejeito seria aquele que a gente deveria enviar para os aterros sanitários, né, que são hoje os mais comuns, assim, para onde a gente envia nossos rejeitos, né? A Tamires perguntou, já posso responder de uma vez, gente? Tem algum lugar de lixo eletrônico, tipo carregador que não funciona ou algo do tipo? Então, o lixo eletrônico, ele entra nesses recicláveis, ele daria para ser utilizado, inclusive eles também têm disposição correta, né? E aí, para o lixo eletrônico, a gente tem que buscar os ecopontos, né? Então, por exemplo, na universidade, a gente tem até o NASP, que ele tem um latãozinho, né? Onde você coloca, por exemplo, seu lixo eletrônico lá. Agora, com a pandemia, vai estar tudo fechado, né? Infelizmente. Até a gente do Guedes também tem um latãozinho lá de lixo eletrônico que a gente faz em parceria com o NASP. Mas agora que essa pandemia vai estar fechada, então tem que buscar outros locais em Juiz de Fora que aceitam, né? Então, a gente tem o E-Ambiental, que é uma empresa também que aceita, que de vez em quando faz alguns eventos, assim, de coleta. Então, por exemplo, tal dia vai ter em Benfica, porque eu sou da Zona Norte, então vou dar o exemplo aqui de Benfica. Tal dia vai ter em Benfica, coleta, e aí eles vão estar lá, tipo, num stand, alguma coisa assim, e aí a gente vai lá enfim, pega todos os lixos, né, os resíduos eletrônicos que a gente tem em casa e leva para esse ponto. E, enfim, procurar outros pontos fixos também. Não sei se eu respondi, espero que eu tenha respondido a pergunta. Qualquer coisa, pode perguntar de novo. Bom, e aí a gente vai trabalhar com os resíduos orgânicos, né? Que é a compostagem, que é o nosso principal, nosso tema principal. Bom, aí eu trouxe, né, um exemplo, um gráfico, né, só para vocês terem ideia, né, que a maioria dos nossos resíduos gerados é matéria orgânica. Muitas vezes a gente tem a intenção, não sei se vocês têm essa intenção, de que a gente gera muito mais lixo reciclável, às vezes em casa, no sentido, né, de papéis, metais, plásticos, por causa da questão do volume, né? Então, por exemplo, quando a gente, é o dia né, como é que fala? Da coleta passar na sua casa, né? O dia do lixeiro passar na sua casa. Você leva a sacolinha de lixo lá, geralmente é uma sacolinha de lixo, tipo, do banheiro e da cozinha, que na maioria das vezes é orgânico, e um lixo maior, às vezes, de plástico, essas outras coisas. Aí você fica na cabeça, parece que é menos orgânico por causa da questão do volume, né? Mas, na verdade, se a gente for realmente avaliar a quantidade de lixo, né, de resíduos gerado, a gente tem a matéria orgânica como majoritária. A gente pode ver aí 45,3%. Assim, uma média, né, do Brasil seria de matéria orgânica. Aí pode passar, por favor, também. Aí, só para vocês terem ideia também, em 2020, né, a gente já está em 2021, claro que eu fico meio assim, mas no ano de 2020, a gente teve a geração de 79,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, né? Aí pode passar também de novo, por favor. E o que a gente espera, né, como projeção, é um aumento aí na geração até 2050 de 50% dessa quantidade, ou seja, é uma coisa para se preocupar mesmo, né? É um cenário preocupante da quantidade que a gente gera, né, dos resíduos orgânicos, e muitas vezes a gente não vê tantas políticas públicas, não vê as pessoas tão preocupadas com essa questão orgânica,
E, enfim, é a maioria que a gente gera. Deveria, talvez, ser um dos pontos principais para a gente se pensar, né? Pode passar, por favor, também. Bom, e aí o ideal, né, seria isso, os nossos resíduos orgânicos a gente separar, né, dos nossos resíduos recicláveis e, por fim, os rejeitos. Os rejeitos seriam aqueles, aí pode passar também de novo, por favor. Os rejeitos seriam apenas eles, né, que seriam idealmente enviados para os aterros sanitários ou outros fins também, né. Eu dei como exemplo o aterro sanitário, que é o mais utilizado hoje no Brasil, mas poderia ser uma outra destinação para esses rejeitos. E aí os resíduos, né, os recicláveis que a gente, né, chama, né, papel, vidro, metal, vidro, essas outras coisas aqui, elas seriam, enfim, levadas aí para um sistema de triagem, separação e depois, posteriormente, fazer uma reciclagem, um reuso, alguma coisa desse tipo, né, questão da logística reversa também. E apenas, né, aquela parte orgânica a gente poderia reaproveitar de uma outra forma também, como eu dei o exemplo aí de compostagem, mas tem outros tipos também de a gente reaproveitar essa parte orgânica, pode passar, por favor? A gente tem aí alguns exemplos, né? Como, por exemplo, os incineradores, enfim, tem alguns problemas com a questão da geração de alguns gases, né, que são prejudicais à saúde. Tem a questão dos biodigestores, que a gente consegue reutilizar para fornecimento aí de energia elétrica. Questão do minhocárdio, da compostagem, a gente vai falar a diferença dos dois daqui a pouco também. Os aterros sanitários, né, enterramento e lixão, que não é opção, tem até um xizinho aí, não é opção, não é um jeito, né, uma destinação ambientalmente correta, né, para os nossos resíduos orgânicos, mas infelizmente ainda tem, né, infelizmente no Brasil ainda tem algumas destinações erradas desse tipo. Bom, alguns exemplos aí, pode passar também, por favor. E aí, alguns processos, né, como eu disse, existe a compostagem, que é o que a gente vai falar, então não vou nem ficar entrando muito em detalhe agora, porque os meninos vão explicar melhor. Bom, existem os reatores também, que são os biodigestores anaeróbios, eles não são compostágeis, né, a gente não pode considerar como compostagem, porque a compostagem ela precisa de oxigênio, então é aeróbia, precisa de oxigênio. Os biodigestores são anaeróbios, eles são fechados, reatores fechados, então por isso que eles são separados, né, da compostagem, apesar de surgir, né, os insumos que são tão bons quanto, né, são, enfim, insumos naturais também. E o carvão, né, forma esse biochar, que essa imagem representativa aí do biochar, é tipo um carvãozinho mesmo, natural, enfim, tem que também ter um tratamento específico, não é simplesmente botar fogo, né, nos resíduos, enfim. Mas também não vou entrar em detalhes, porque não é o foco, né, do nosso minicurso, é só para vocês terem ideia de que existem outras opções, caso vocês se interessem também, enfim, podem pesquisar e perguntar para a gente também. E aí, finalizando a minha parte, já falei até muito, né, era só para finalizar novamente com essa questão do ciclo. Então, como foi o primeiro slide que eu comentei, né, a problemática do ciclo da matéria orgânica, e agora o que a gente faz? Volta no tempo, vive na área rural, não pode viver na cidade? Não, gente. Não se preocupe, a gente vai resolver o problema. A gente pode, né, através da compostagem, é um meio, né, da gente estar aí promovendo esse fechamento desses ciclos biogeoquímicos. Então, a partir aí, né, das frutas, dos legumes, das verduras, né, por exemplo, os restos, né, dos alimentos que você gera em casa, a gente junta aí com matéria vegetal seca, por exemplo, restos de folhas, né, e também daqui a pouco os meninos vão explicar mais detalhadamente o que é isso. Juntando então essas partes numa composteira, né, que pode aí ter a presença de minhocas ou não, de micro-organismos com certeza vai ter, a gente vai gerar esses adubos que vão servir aí para a plantação de novas plantas, que vão servir de alimento, e enfim, a gente vai fechar esse ciclo aí e vai tentar, né, minimizar bastante essa problemática aí daqueles solos, né, quebrados, daqueles quebrados que a gente tinha lá no primeiro slide. Então, bom, já trouxe a problemática e já trouxe a solução. Então, agora é só botar a mão na massa. Então, vamos lá? Agora a Jéssica vai falar um pouquinho como fazer isso, então. Só ligar meu áudio aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Só um minutinho. Então, gente, meu nome é Jéssica, eu também faço parte do GET,
E eu vou trazer um pouco mais da questão dos resíduos no Brasil e entrar um pouco mais de detalhes sobre o processo de compostagem em si, né, com foco na compostagem doméstica. Bom, em relação ao panorama dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, esse dado é da Abrelp de 2020, a geração per capita, que é a geração que cada habitante produz em quilos por ano, ela teve um crescimento em todas as regiões brasileiras, como a gente pode ver nesse gráfico, né? No comparativo de 2010 para 2019. Um fator que pode explicar esse crescimento é porque a geração de resíduos acompanha o crescimento da economia, né? E a nossa economia se desenvolveu, logo a geração de resíduos se desenvolveu também, além do crescimento populacional. Mas a gente pode perceber que houve um crescimento muito grande na região sudeste brasileira, né? E isso faz com que a região sudeste corresponda por quase 50% da geração de resíduos no nosso país, o que é um fator preocupante. Em relação à coleta de resíduos, a gente pode ver nesse gráfico também que houve um aumento do sistema de coleta em todas as regiões brasileiras, o que é ótimo, né? Significa que o saneamento no Brasil avançou, mas, de novo, a região sudeste foi a que mais teve desenvolvimento de coleta. Em contrapartida, a região norte, que é essa azulzinha, foi a que menos teve investimento nesse tipo de setor. E é a região mais deficitária, né? Então, é uma crítica que a gente faz ao sistema de investimento de saneamento no Brasil. Em relação à disposição final dos resíduos, os aterros sanitários, eles são a destinação mais utilizada hoje em dia. Quase 60% dos nossos resíduos vão para aterros, o que é algo positivo, né? Os aterros sanitários são obras de engenharia preparadas, quando bem operadas, para tratar os resíduos sólidos urbanos. Eles têm sistemas de impermeabilização de base, de tratamento de efluente, de tratamento de gases eficientes, então é um meio de disposição ambientalmente adequado. Em contrapartida, a gente pode ver no comparativo de 2010 para 2019 que ainda existem uma quantidade muito grande de resíduos que são destinados para aterros controlados e lixões, o que é um problema, né? Porque a gente sabe que essas duas formas não são formas ambientalmente corretas de destinação. E qual que é a diferença entre elas, né? O aterro controlado é como se fosse uma obra intermediária entre o aterro sanitário e o lixão. Ele não detém de todos os mecanismos de controle que o aterro sanitário detém, e ele é muito utilizado em municípios menores, que não têm a necessidade de construir um aterro sanitário, por exemplo. Mas ele pode apresentar mais risco de contaminação ambiental. E o lixão é a forma mais errada de utilização para disposição de resíduos sólidos urbanos, né? O que são lixões? São obras, são locais normalmente deixados assim no meio do nada, onde ocorre a disposição a céu aberto de resíduo. Esse resíduo ele é decomposto ao ar livre, então ele causa contaminação dos solos, das águas subterrâneas e do ar também. Uma coisa interessante é que no lixão ocorre muito acidente de incêndio, porque o metano, né, gerado na decomposição da matéria orgânica, ele é um gás altamente combustível. Então, oferece risco para a população no entorno, além de ser um local que oferece a proliferação de vetores, né, por causa do mau cheiro. Então, é uma obra que deveria ser sido extingue. Como a Isabela disse, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela deu um prazo máximo de até 2014 todos os municípios brasileiros acabarem com os lixões. E como a gente pode ver, infelizmente, na realidade atual do país, ainda cerca de 12 milhões de toneladas por ano de resíduos são destinados a lixões. Então, a gente não conseguiu cumprir com o propósito da lei. Se a gente seguir esse ritmo de geração e destinação de resíduos, de acordo com a Abrelp, vai demorar cerca de 55 anos para a gente conseguir alcançar
o fim da destinação inadequada do Brasil, o que é muito tempo, né? O que deveria ter sido feito em 2014 vai demorar mais 55 anos. E além disso, como a Isabela disse também, cerca de 48% dos nossos resíduos é composto de matéria orgânica. De outra maneira, a gente pode entender que cada habitante descarta em média 170 quilos de matéria orgânica por ano. Isso é muita coisa, né? E o que a gente poderia fazer com essa parcela tão significante do nosso resíduo? Uma solução possível e muito fácil de ser feita é a compostagem. E como que esse processo surgiu, né? Surgiu nos primórdios da humanidade, onde se percebeu empiricamente que quando o resíduo era depositado sobre o solo, ele melhorava a qualidade do solo. Então, como a gente pode ver nessa charge, foi bem empírico mesmo, né? Foi percebido que havia uma ciclagem dos nutrientes, como, por exemplo, aqui, os frutos que caíam no solo eram degradados naturalmente pelos organismos que ali existiam, esses nutrientes eram absorvidos e fixados pelas plantas, que levavam à melhora da qualidade dos frutos. Então, a compostagem, ela fecha ciclos e promove a manutenção dos famosos ciclos biogeoquímicos. Então, é mais uma vantagem do processo. E quais são os subprodutos formados no processo de compostagem, né? São 2 subprodutos, o adubo sólido, como a gente pode ver nessa imagem, e o adubo líquido. O adubo sólido também também é chamado de composto ou adubo orgânico, e o adubo líquido também é chamado de biofertilizante. Ambos podem ser utilizados na agricultura como adubo, como eu já disse, né? Só que existem alguns cuidados pequenos com relação aos dois. Em relação ao adubo líquido, é sempre necessário que haja diluição dele para utilização em plantações, por exemplo. E a proporção utilizada é 1:10, ou seja, a cada parte de adubo líquido é necessária a diluição em 10 partes de água. Isso porque é um líquido extremamente concentrado e muito ácido, né? Então é necessário que haja diluição. E o adubo sólido ou composto é necessário que haja o revolvimento na terra para que ele mineralize de uma forma mais eficiente e distribua seus nutrientes, né, para o solo de uma maneira mais eficaz. Bom, entrando em si no processo de compostagem, o que é a compostagem, né? É basicamente a estabilização natural da matéria orgânica. Como a gente pode ver nessa imagem, é um exemplo de composto totalmente pronto para o uso, né? Isso daqui eram resíduos orgânicos que, no decorrer do tempo, viraram composto, que pode ser utilizado como adubo. No processo de compostagem, ocorre a diminuição de substâncias tóxicas. Por quê, né? Porque os micro-organismos que fazem a compostagem, eles realizam atividade exógena. Então, eles liberam energia na forma de calor. Isso faz com que haja um aumento da temperatura suficiente para diminuir a concentração de substâncias tóxicas. Então, a compostagem ela pode ser uma forma de tratamento dos resíduos orgânicos. Além disso, ela aumenta os nutrientes no solo, né? Porque existe uma gama muito diversa de alimentos propícios para o processo de compostagem. Logo, o composto gerado vai ser muito rico e diverso em nutrientes. E, como a Isabela disse, também aumenta o condicionamento físico-químico do solo. Bom, além disso, outros tópicos importantes para a gente falar é que a compostagem diminui o local para disposição do lixo, né? Ela faz com que chegue menos resíduos aos aterros, por exemplo. Isso faz com que essas obras durem mais tempo e cumpram o seu propósito de receber apenas rejeitos e não resíduos. E qual que é a diferença, né, entre resíduo e rejeito? Resíduo é aquilo que pode ser reaproveitado, como, por exemplo, recicláveis, né, pode ser levado para a linha de produção novamente, orgânicos podem ser compostados e virar adubo. Isso são exemplos de resíduos. E os rejeitos, que é o que devem ser levados para os aterros, são elementos que não possuem tratamento financeiramente viável ou não existe tecnologia atualmente para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, resíduos de serviço de saúde.
que são resíduos que apresentam uma certa periculosidade, né? Apresentam um risco para a população. Então, como não se tem tecnologia para tratar esse tipo de resíduo, ou é muito cara, o ideal é que se aterre, né? Se leve para aterro sanitário. Além disso, outra vantagem da compostagem é que ela diminui a liberação de metano, que é um gás de efeito estufa liberado no processo natural de degradação da matéria orgânica. Para a gente ter uma ideia, segundo a Abrelp também, de 2020, a compostagem evita que cerca de 3 quilos de metano sejam liberadas por tonelada de resíduo. Então, é um gás, é um processo que ajuda, né, no processo de aquecimento global, não prejudica esse processo. Além disso, a compostagem também diminui gastos com transporte, porque, para a gente ter uma ideia, esse dado é da Denlurb, de novembro de 2020, a empresa de Juiz de Fora atualmente conta com uma frota de 166 veículos, para cobrir a cidade inteira, né? Só por mês, de combustível, ela gasta cerca de R$ 4.400. Então, se a gente mandasse menos resíduos, né, haveria uma economia muito grande na receita do nosso município. Bom, e o que precisa para a compostagem acontecer? Basicamente, fonte de carbono, fonte de nitrogênio, oxigênio e água, né? O que são fontes de carbono? É basicamente a matéria marrom, podas, restos de palha, restos de serragem, e é importante nessas fontes de carbono que esses resíduos não apresentem nenhum tipo de substância tóxica, como, por exemplo, a serragem utilizada, ela não pode estar envernizada, e a folha, por exemplo, você pode colocar papel, né, no processo de compostagem, que é uma fonte de carbono, é indicado que ele não tenha nenhum tipo de impressão, por exemplo, porque a tinta pode ser tóxica e pode prejudicar a funcionalidade dos micro-organismos, né? Então, é isso. Em relação à fonte de nitrogênio, é basicamente a matéria marrom, né? A matéria orgânica, que são os restos úmidos, os restos de alimentos. E a proporção de carbono e nitrogênio, normalmente, deve ser de 25 a 35. E quais são as fases do processo de compostagem, né? A gente pode ver que o processo de compostagem, ele varia durante todo o processo, a sua temperatura varia muito, né? E a primeira fase é a fase mesofílica, onde as moléculas mais simples são metabolizadas primeiro, e essa fase dura em torno de 15 dias. Depois vem a fase termofílica, onde as moléculas maiores são metabolizadas, ocorre a morte dos micro-organismos e também o aumento da temperatura. Essa fase dura em torno de 2 meses. Por fim, vem a fase de maturação, que diminui a atividade microbiana e ocorre o surgimento do biofertilizante, ou chorume. E essa fase também dura cerca de 2 meses. Ou seja, durante todo o processo de compostagem, ocorre uma variação muito grande da temperatura, né, que tem a ver com a ação dos micro-organismos, e o composto demora cerca de 3 a 4 meses para estar curado, ou seja, para estar pronto para o uso. E quais são os tipos de compostagem mais comuns, né? A gente trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro é esse daqui, que são as leiras, né? Que são formas de compostagem, é uma forma de compostagem muito utilizada por grandes produtores de resíduos, como, por exemplo, empresas, prefeituras, que necessitam de maiores áreas. Também a gente tem os reatores, né, que é muito utilizada em zona rural e tem a vantagem de permitir o beneficiamento energético do processo, mas ele demanda um investimento inicial mais alto, né, por causa da compra ou construção dos reatores. Tem a compostagem laminar também, como a gente pode ver nessa imagem, que é muito semelhante à compostagem em leira, só que utiliza de um espalhamento dos resíduos no solo. E tem também a compostagem doméstica, que é o foco do nosso minicurso, né? E quais são os tipos de compostagem doméstica? É basicamente dois, que é a compostagem aeróbia e a vermicompostagem. Qual que é a diferença entre elas? A compostagem aeróbia utiliza só os micro-organismos existentes no meio, então ela não precisa de nenhum tipo de tecnologia extra para acontecer, é um processo mais facilitado.
E a vermicompostagem, ela utiliza as minhocas para acontecer. Então, ela precisa de um investimento maior e de cuidados especiais também, para que não haja a morte desses organismos que são muito sensíveis. Existem parâmetros importantes para que o processo de compostagem ocorra de maneira eficiente, e o primeiro que a gente trouxe para vocês é o tamanho das partículas. Como a gente pode ver nessa imagem, é ideal que a gente pique os resíduos, né? Quanto menor for o tamanho dos resíduos, mais rápido e mais fácil vai ser o processo. Então, é ideal que se pique com o auxílio da mão ou de uma tesoura, por exemplo, para que o processo ocorra mais rapidamente. Outro parâmetro muito interessante da compostagem é o pH, que normalmente deve estar entre 6,5 e 8, e a gente pode ver nesse gráfico que ocorre uma variação muito grande do pH até a estabilização no final do processo. É importante notar que alimentos muito ácidos, como, por exemplo, casca de limão ou casca de laranja, não devem ser colocados em muita quantidade na composteira para que não haja a queda do pH, né? Porque esses alimentos são muito ácidos. Então, por isso que eles devem ser colocados com cautela, porque valores baixos de pH retardam o processo de compostagem. Outro parâmetro muito importante também é a relação carbono-nitrogênio. Ela deve ter a proporção mais ou menos de 1:1, de parte verde para parte castanha, só que é muito difícil, né, no dia a dia, para quem faz compostagem em casa, perceber se a proporção utilizada em casa está correta, né? Porque não tem como a gente medir essa proporção. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue perceber se os nossos parâmetros estão adequados. Uma forma de se perceber tanto a relação carbono-nitrogênio e a umidade é por meio dessa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Bom, o que é a umidade, né? É basicamente a concentração de água no composto. Se a gente fosse fazer no laboratório, o ideal era que ela deveria estar entre 40% e 60%, mas isso é inviável, né, em casa. Então, como é que a gente vê que a umidade está correta? Quando a gente pega o composto, que já está em processo, né, de compostagem, quando você aperta na sua mão, ele não pode escorrer água e nem esfarelar. Ele tem que ficar um pouco concentrado, como a gente pode ver na imagem. Isso significa que tanto a relação carbono-nitrogênio quanto a umidade estão ok. Então, é um processo empírico mesmo. A gente aprende no dia a dia e no decorrer do processo. Se o composto, igual essa imagem aqui está trazendo, tivesse muito seco, ou seja, não conseguisse fazer essa modelagem que eu estou mostrando para vocês, o ideal seria que a gente corrigisse a relação carbono-nitrogênio e adicionasse mais composto orgânico, ou até mesmo borrifar um pouco de água. Se o composto estiver muito úmido, a gente também tem que corrigir a relação carbono-nitrogênio, adicionando um pouco mais de matéria marrom, né? Como serragem, por exemplo. Então, durante todo o processo, existe essa busca de correção entre os parâmetros de umidade e carbono e nitrogênio para que o processo ocorra de forma eficiente. Outro parâmetro muito importante também é a aeração. O que é a aeração, né? É difícil de falar. É basicamente a incorporação de ar no sistema. E por que a gente precisa incorporar ar? Porque os micro-organismos que fazem a compostagem doméstica são micro-organismos aeróbios. Então, eles precisam de ar para eles funcionarem. Então, como é que se promove a aeração? Se colocando matéria castanha, como folhas, serragem, além do revolvimento, né? Que é mexer o composto, como a gente pode ver nessa imagem. O revolvimento, ele pode ser feito a cada 15 dias ou semanalmente, depende da quantidade de composto que você gera. E é isso. E pode ser feito com auxílio de uma pá de jardinagem ou com a mão, por exemplo. E o último parâmetro importante também é a temperatura, que em Leiras, para a gente ter uma ideia, pode chegar a 70 graus Celsius. E é um indicativo de que o processo está acontecendo, que os micro-organismos estão trabalhando, né? Então, em suma, como que acontece a compostagem doméstica? Eu trouxe um exemplo para vocês daqui de casa, como é que eu faço.
Eu utilizo um baldinho, esse que vocês podem ver, esse cinza, coloco em cima da pia e durante a semana eu vou armazenando os resíduos orgânicos gerados na minha casa, né? Como vocês podem ver, casca de fruta, casca de ovos, folhas de verdura e tal. Vocês podem ver que tem um pouquinho de serragem em cima dos resíduos, né? Por que eu fiz isso? Porque auxilia na redução do cheiro. Caso alguém se incomode com o cheiro dos resíduos, porque eles ficam armazenados, né, durante uma semana, é uma alternativa para diminuir esse agravante, né? Aí depois que eu tenho o baldinho cheio, eu deposito na composteira. Vocês podem perceber que já tem um resíduo aqui embaixo, esse pretinho, que já está no processo de degradação, né? Já está passando pelo processo de compostagem. Então, qual que é o próximo passo? Se eu adicionei matéria verde, é matéria orgânica, agora eu tenho que adicionar a matéria castanha, que é a serragem. Essa serragem eu consegui de doação de madeireira, mas também vem de muita loja de artefatos de veterinário, sabe? É bem baratinho, bem em conta. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a correção da umidade, né? E da relação carbono-nitrogênio. É assim que a gente faz no dia a dia. Depois disso, que eu adicionei a matéria orgânica e a matéria castanha, é necessário que haja o revolvimento dos resíduos, né? Vocês podem ver que eu estou fazendo a homogeneização dos resíduos mais frescos, né, digamos assim, com os resíduos que já estão passando pelo processo de compostagem. E por que eu estou fazendo isso? Para que o composto que já está embaixo, já está passando pelo processo de compostagem, não fique sem ar, né? O objetivo é que na composteira não gere nenhum ambiente anaeróbio, porque os micro-organismos necessitam de ar. E esse processo promove a aeração. Então, depois que eu faço isso, eu tampo a composteira e demoro semanalmente, eu tenho que revolver, né? E ver se a relação carbono, nitrogênio e a umidade estão corretas, né? Seguindo os passos que eu disse nos tópicos anteriores. E, por fim, a gente vai ver que o composto gerado gera esse resultado, né? É um adubo rico em nutrientes, como a gente pode ver, de coloração bem escura, e é comum existirem alguns resíduos que demoram mais tempo para se compostarem, como, por exemplo, casca de ovos. É comum que eles demorem mais tempo, e isso não significa que o processo não está acontecendo, é normal. Eu trouxe aqui, para finalizar minha parte, 3 curiosidades da aplicação da compostagem muito interessantes. A primeira delas é o banheiro seco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma alternativa para regiões que não tem muito investimento em saneamento, né? Regiões carentes. É uma alternativa muito sustentável e muito interessante, né? Como é que ela acontece? São construídos no exterior das casas banheiros, né? Normais, e acoplados ao vaso sanitário é colocada uma caixa onde todos os restos, né, que a pessoa faz vai para cá. Aqui dentro acontece o processo de compostagem, né? Como já tem matéria orgânica, né, que são as fezes humanas e tal, é adicionado serragem, por exemplo, e essa caixa é exposta à luz do sol. E como aquece muito, né, porque é exposta à luz do sol, aqui ocorre o processo de compostagem e devido às altas temperaturas, isso é suficiente para matar os organismos patógenos, né, existentes nas nossas fezes. E o composto gerado, o composto sólido, pode ser utilizado como fertilizante para as plantas, né, que as plantas vão fixar esses nutrientes. Então, é uma maneira muito interessante e muito barata da aplicação da compostagem. Outra curiosidade também, que é muito utilizada hoje em dia, principalmente pela Embrapa, é a compostagem de carcaças de animais. No site da Embrapa existem guias de como se fazer esse processo. Trouxe algumas imagens para vocês, mas, por exemplo, é necessário que haja uma distância mínima entre corpos d'água, etc. Mas é um processo muito utilizado e muito interessante. E, por fim, é o mais polêmico de todos, mas também muito interessante, é a compostagem humana. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tendência atual, né? Porque os cemitérios das grandes cidades realmente são problemas ambientais,
Não sei se vocês têm consciência disso, mas no processo de degradação, né, do corpo humano, é liberado um efluente chamado necrochorume, que é extremamente tóxico, e nos cemitérios normalmente não existem meios de impermeabilização do solo, por exemplo. Então, esse efluente, ele infiltra no solo e causa contaminação de águas subterrâneas, do próprio solo. Então, a situação dos cemitérios atuais, principalmente no Brasil, que não são locais planejados, é muito delicada. Então, a compostagem humana vem como uma alternativa, né? Nesse processo, o corpo realmente é compostado e existe todo o tratamento do efluente final. Então, é uma alternativa ambientalmente correta. Então, é isso, gente. Vou finalizar minha parte. Só vou desligar meu áudio aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, tá bom? Tem uma dúvida aqui do Diego, mas eu acho que o Vitor já vai responder na parte dele. Aí, se o Vitor quiser responder daqui a pouco, talvez, que aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender também. No finalzinho eu abordo esse tema, mas é bem facinho de fazer esse composto aí que espanta os mosquitos. Vou começar o módulo 3 agora, o Diego, depois acho que a Jéssica responde, porque senão ela vai ter que parar a apresentação. Você que sabe, se quiser responder no chat também, Jéssica, se der. Começando aí a parte 3, vou iniciar sobre a vermicompostagem. O que é a vermicompostagem? Como o próprio nome já diz, é a compostagem utilizando vermes. E qual que seriam esses vermes? No caso, as minhocas. Aqui está a foto exemplificando esse minhocário, né? E o que acontece? Dentro da vermicompostagem, a gente utiliza um tipo de minhocas especiais, que são as minhocas californianas. Para quem nunca ouviu falar, são aquelas minhocas mais vermelhinhas, sabe? E por que é interessante utilizar elas? Elas têm umas características muito, muito legais, que às vezes a gente fica, minhoca, que bicho estranho, né? Mas eles são bichinhos muito legais, porque eles podem consumir seu peso em matéria orgânica. Então, pensa ali, uma minhoca sozinha, num dia, consome seu peso em matéria orgânica. E elas se duplicam a cada 2 meses. Então, elas conseguem aumentar a população muito rápido, que vai ajudar bastante na degradação do seu composto. E um outro aspecto muito legal, né, que normalmente quando esses animais, assim, se multiplicam muito, acaba que tem geralmente uma curva de morte, alguma coisa assim, mas não, as minhocas, elas conseguem meio que se autocontrolar. Então, quando elas veem que estão crescendo muito, tem muita minhoca para pouco espaço, elas param de se reproduzir e elas meio que se autocontrolam no ambiente. Então, isso favorece aí, porque você não precisa ficar vigiando o tempo inteiro aí sua composteira, quando é a vermicompostagem. Pode passar. E como que você vai construir essa vermicompostagem? Né? Você precisa de 3 caixas, não precisa ser sempre caixa, né? Tem gente que usa muito balde também. Você vai fazer os furinhos no fundo dela. Só nos 2 primeiros, né? No terceiro você não faz, não. Você vai precisar de uma tampa, porque você vai encaixar um balde no outro, né? Depois a gente vai mostrar algumas fotos. Você vai encaixar um balde no outro, então você vai precisar de uma tampa para cima. Você vai precisar de uma torneirinha, que é essa torneirinha que vai sair o biochorume que a Jéssica e a Isa já falaram. Você vai precisar das minhocas. Onde você arruma essas minhocas, né? Tem locais que vendem, algumas pessoas costumam comprar. Tem gente que cavuca lá no jardim para tentar achar alguma minhoca. E tem gente que às vezes pega até emprestado. Vamos supor, você tem um amigo que faz uma compostagem com vermicompostagem, né? Então você pede para ele e ele às vezes te dá 2, 3 minhocas e elas com o tempo se reproduzem, né? Se você cuidar direitinho que elas não morrem. Depois a gente vai passar algumas dicas para que isso não aconteça. Você vai precisar também de meio que um composto sólido com um pouco de serragem, né, que vai ser utilizado na caixa do meio, mais um pacote de serragem, que é esse segundo quadradinho de baixo. Você vai precisar de um ancinho. Assim, tem gente que mexe com a mão, né? Como vocês já puderam ver, tem gente que mexe com pá, mas esse ancinho é legal porque você consegue aerar bem o composto, você consegue revolver bem ele. E você também vai precisar de um repelente natural, né, que é até pergunta do Diego, depois a gente vai mostrar como é que ele pode ser feito, mas é para não dar muito mosquito, para não dar muita coisa assim, mas sem ele também dá para sobreviver, né? Os mosquitos também não atrapalham tanto assim, só para quem realmente se incomoda. E dentro da vermicompostagem, né, como a gente tinha falado,
você não pode colocar qualquer coisa, né? Tem várias coisas que são tóxicas e vão prejudicar aí o processo de compostagem. Em verdinho, então, as coisas que você pode pôr assim, sem pensar. Você vê uma fruta, um legume, uma verdura, casca de ovo, sachê de chá, grãos de sementes e até aquela borra de filtro de café, você pode colocar sem medo. Pode colocar lá que não vai dar problema nenhum, que as suas minhocas vão viver bem, felizes dentro da composteira, seu composto vai sair muito, muito bem, caso tenha todos os cuidados que a gente vai falar depois. E tem também aquelas coisas que você pode colocar, mas não pode ser em excesso, tem que tomar muito cuidado, porque ela pode prejudicar o funcionamento da composteira, que são inicialmente as frutas cítricas, aí tem alimentos cozidos, guardanapos, papel toalha, alguns laticínios, né, e flores e ervas. E tem algumas coisas também que você não pode colocar de jeito nenhum, porque isso realmente vai ou matar suas minhocas, ou prejudicar muito seu composto, alterar pH. São carnes, limão, né, porque limão é muito ácido, óleos e gorduras, papéis, assim, de difícil degradação de jornais, papelão, alguns líquidos, né, tipo iogurte, leite, caldo de sopa, caldo de feijão, temperos muito fortes e fezes de animais domésticos. Então, você tem uma seleção aí, né, tudo que você pode colocar na sua composteira, mas tem uma gama bem ampla aí de coisas, é só ficar atento, porque isso vai ajudar demais aí no seu processo de compostagem. E também não é só o que você coloca que importa, né? Onde você deixa sua composteira. Então, por exemplo, se você deixar sua composteira lá de fora, bem isolado no quintal, ela vai pegar chuva, ela vai pegar sol, ela vai pegar vento. Então, ela tem chance aí. Vem um vento muito forte, faz ela tombar. Se tiver uma chuva muito forte, vai prejudicar aí a questão das minhocas, vai prejudicar o composto. Se tiver muito sol também, tem chance das minhocas morrerem. Você tem que tomar cuidado e colocar a sua composteira no local seco e arejado, né, que o pessoal costuma falar, para que não tenha problema assim, com a interferência externa aí do tempo. E é importante também vocês perceberem que acontece, você vai ter 3 caixas por algum motivo, né? Essas duas de cima, elas vão se alternar. Então, pode passar mais um, que eu acho que vai aparecer mais um. Isso. Elas vão se alternar. E de 30 a 60 dias, o ideal é que você troque a ordem delas, porque elas vão enchendo, né? E com o tempo que elas vão enchendo, elas vão se degradando, principalmente a parte de cima ali, ela vai se degradando. E vai chegar um momento aí que ela vai estar cheia e você pode trocar ela. A de cima vai estar vazia. E com isso, você vai colocando novos compostos aí na parte de cima, enquanto de baixo vai continuar degradando. Em relação às minhocas, em geral, quando ela como a parte de baixo deve estar cheia, provavelmente vai estar cheia, elas vão conseguir subir, né? E o que acontece? Elas vão degradar a parte de cima também, buscando novos alimentos. Então, é um ciclo de 30, 60 dias você pode ir trocando e pode passar. E de 90 a 120, é legal você dar uma limpadinha, depois eu vou mostrar como funciona, tirar o excesso de matéria, o excesso de resíduo, porque senão tem algumas coisas que às vezes não vai conseguir degradar, ou sobrou uma parte de matéria que é legal você tirar e renovar, né? Para que sua composteira continue funcionando de forma adequada. Então, são esses 2 ciclos, basicamente. É aquilo que a gente tinha falado, né? Você não precisa vigiar sempre, às vezes semanalmente ou quinzenalmente você vira, mexe assim o composto, entre 1 e 2 meses você troca ele de lugar e entre 3 e 4 meses você dá uma limpada na sua composteira aí para ela continuar funcionando muito bem. E aí uma dica de como que você vai retirar esse composto da composteira, né, para você não prejudicar as suas minhocas. Aí agora o sol vai ser um ponto importante, porque você vai pegar a parte da composteira que você quer limpar, e você vai deixar um pouquinho no sol. Vai ter uma camada ali de 5 a 7 centímetros no fundo que as minhocas vão para lá. Por quê? Porque vai ser a parte mais fresquinha, né? Como vai estar mais embaixo, o sol vai aquecer mais na parte de cima, e aí elas vão tudo para baixo para evitar esse calor intenso. Então é só você raspar, tomar cuidado com ele para não afundar muito, né? Não chegar no fundo e tirar essas minhocas, mas essa profundidade é suficiente para manter elas bem. Então é bem simples de limpar mesmo. E agora eu vou entrar na compostagem aeróbica, né? O que é essa compostagem aeróbica? A Jéssica já deu uma palhinha, né? Mas é uma compostagem que utiliza de micro-organismos que usam oxigênio aí
para sobreviver. Qual que é a diferença dela para a vermicompostagem, né? Ela é um pouquinho mais lenta, porque a vermicompostagem, né, diretamente com as minhocas e tal, elas se reproduzem muito rápido, elas comem muita matéria orgânica, então ela vai ser um pouco mais lenta comparado, mas ela também é muito boa, funciona da mesma forma, e com ela pode ser adicionado os mesmos tipos de resíduos da vermicompostagem. Eu não vou repetir tudo de novo, mas tá aí a listinha. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a listinha, é só falar. Às vezes tem alguns alimentos aí que não estão, se tiverem pode perguntar, se a gente não souber também. Ou se vocês pensarem depois, pesquisa no Google, provavelmente deve ter. Mas é sempre bom analisar direitinho o que você pode colocar, o que você não pode colocar. Porque assim como as minhocas, né, dentro da compostagem aeróbica pode ser prejudicada os micro-organismos que vivem lá, pela alteração de pH, pelo excesso de matéria, por algum composto tóxico. Então, é importante tomar cuidado com isso. E alguns parâmetros ideais da compostagem aeróbica. Claro que em casa é meio difícil da gente ver isso daí, mas você consegue analisar, você tem que dar uma olhadinha em relação à umidade, né? Então, a umidade, você pega a terra, aperta um pouquinho, se ela escorrer água, ela está muito úmida, escorrer muita água, ela está muito úmida. Se ela estiver muito seca, ela está muito seca, então põe um pouquinho de composto aí que talvez seja um pouco mais líquido para ajudar, mas o ideal é entre a umidade entre 40% e 60%, não ser aquela terra tão seca, nem aquela terra que escorre água, sabe? Ser aquele meio termo ali. Bom, a temperatura é entre 50 e 70 graus, e às vezes você encosta um pouquinho em sua mão, você vê que está muito quente assim, acho que ela está um pouquinho acima de 70, né, porque a nossa temperatura são 36 graus, então a gente consegue ter uma noçãozinha mais ou menos de quando está muito quente, quando está muito frio. Então, isso tem a ver com o tamanho da pilha, isso tem a ver com o revolvimento do composto. Então, dá uma mexida ali, tenta olhar se a pilha está muito alta ou muito baixa, não deixar ali numa média. O arejamento semanal, né, que a Jéssica já tinha falado, é importante a gente sempre arejar, porque como são organismos aeróbicos, eles precisam de ar, né? Então, você precisa arejar para que eles continuem crescendo, continuem degradando a matéria. Então, só dar aquele revolvimento, também tomar cuidado com o tamanho das partículas, né? Porque quanto menor a partícula, maior é a área de contato. Quanto maior a área de contato, maior a área de contato tanto das bactérias quanto do oxigênio, né? Então, ele vai degradar mais rápido, mais fácil, vai gerar um composto muito melhor para quem for utilizar depois. E, eu já tinha falado disso, né? O tempo um pouco maior, então você tem que tomar cuidado com a granulometria dos resíduos, né? O tamanho e esse revolvimento semanais. E também tem algumas compostagens vegetais, né? Depois a gente vai falar, tem até um nome meio diferente, assim, que o pessoal em inglês chama de mulch, que é uma compostagem 100% de vegetais, né? Por exemplo, de plantas, às vezes aquela poda que você fez de jardim. Então, você não precisa se preocupar muito aí com os micro-organismos, não precisa se preocupar muito com os revolvimentos, que é basicamente o que acontece muitas vezes no solo, né? Cai folhas, cai, às vezes, um pedaço de galho, as plantas, e com o tempo elas vão se degradando. E agora vamos falar aí da utilização desse composto. Você pode utilizar esse composto da compostagem, no caso é o composto sólido, tá? De várias formas mesmo. A gente vai falar um pouquinho de algumas delas. Quando o composto está 30 dias, lembra que ele está bem inicial, né? Às vezes está precisando utilizar seu composto 30 dias pouco utilizado. Ele está pouco estabilizado, mas você pode utilizar ele como uma adubação de cobertura, sabe? Que é aquela adubação que você coloca ele meio que em cima da planta, então com o tempo ele vai se degradando um pouquinho mais. E como ele é rico de nutrientes e tal, os nutrientes vão descendo, e ele vai ajudar você no crescimento aí da sua planta, do seu cultivo. Vou passar mais um para aparecer. E tem esse mulch também, né, que eu tinha falado. Esse mulch é como se fosse um resíduo vegetal que é acumulado na terra. Ele também, em 30 dias, ele está pouco estabilizado. Mas ele vai ajudar aí no equilíbrio térmico, né, porque ele meio que vai cobrir a parte em volta da sua planta, então não vai deixar esquentar muito. E também ele vai ajudar, assim, em relação à infiltração, né? Porque, assim, ele não vai deixar o solo se erodir tanto com a questão da chuva e tal. Pode passar.
Passa mais um. E agora vamos passar para os outros dois, que são os mais comuns, eu acho que são os que têm o melhor desempenho, né? O primeiro é a adubação de base, normalmente se usa ele quando o composto tem 60 dias, e esse composto já está muito estabilizado. Então, ele vai ser utilizado para o condicionamento do solo. O que seria isso? É meio que tipo uma preparação do solo para você plantar. Então, em vez de você colocar ele em cima para ele degradar e tal, que é a adubação de cobertura, você vai adubar ele como se fosse a base aí de nutrientes do solo. Então, isso vai ser muito bom aí para o seu cultivo, por conta desse composto já estar um pouco mais estabilizado. E tem também o substrato, que aí é algo mais estabilizado ainda, e quando o composto está muito maduro. Pode passar, Jéssica, que vai aparecer hoje. Isso. Ele normalmente acontece com 90 dias, e esse composto tem muitos nutrientes, tem baixa densidade, então ele pode ser utilizado aí como material de base. Mais ainda do que aquela adubação de base, sabe? Esse substrato seria meio que uma mistura de terra e adubo, sabe? Aquelas terras adubadas, então é basicamente substrato. Ele vai dar um fornecimento muito, muito bom mesmo, porque a matéria orgânica está bem degradada, os nutrientes essenciais, né? Como, lembra daquela parte que a Isabela mostrou no início, que eles vão se degradando aos poucos, né? Então, eles já estão basicamente na última fase ali. Isso vai tornar o solo muito mais fértil e produtivo aí, por conta dessa questão de nutrientes. E agora, utilizando o composto líquido, né? Esse biochorume, como a Jéssica já tinha falado também, você pode utilizar ele deve utilizar ele com uma parte de biofertilizante do chorume e 10 partes de água, porque ele vem muito concentrado, então é ideal diluir. Você pode retirar, utilizar ele a cada 15 dias, né? É um tempo bom, mas você não deve guardar ele por mais de 3 meses, porque você vai começar a prejudicar esse composto, ele vai perder suas características e nutrientes, né? Porque com o tempo a matéria orgânica tende a se transformar, querendo ou não, o bicho é uma matéria orgânica, ela vai tender a se transformar. E tem muita gente que vende também, né? Às vezes, por exemplo, tô querendo vender para alguém, o preço normalmente não é tão alto assim, já pensei algumas vezes, acho que dá mais ou menos uns R$ 20 2 litros, R$ 10 litro, alguma coisa assim. Às vezes, tô querendo empreender, tô querendo compostar, às vezes você acha alguém que vende ou compra, então é interessante, talvez, para você que não sabe onde destinar seu composto, às vezes é interessante. Então, tomar cuidado só com esse tempo de 3 meses aí de detenção, para ele não ficar muito tempo guardado, e esses 15 dias aí para a questão da utilização. E ele também pode ser aplicado, né, como borrifador em partes atingidas com pragas, porque isso aí pode ajudar, né, tanto no crescimento quanto nessa contenção. E é interessante também aplicar ele só com sol baixo, né? Por quê? Porque diretamente em períodos muito, muito quentes, locais com alta incidência solar, quando você colocar ele pode queimar as folhas do cultivo e tal. E o que acontece? Né? Você vai prejudicar a sua plantação e não é isso aqui, você quer ajudar a crescer e não destruir. E agora falando um pouquinho das normas da compostagem, né? Para quem pensa em compostagem, compostagem é só caseira e tal, né? Não é isso. Tem também muitas empresas grandes aí que compostam, que vendem esse composto, ou que de alguma forma utilizam ele nas suas plantações. E a base das normas de compostagem foi a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, só que é de 2003. Vocês vão ver que a atual é de 2010, né, que a Isabela mostrou, mas a base para ser realizada aí, essas normas foi de 2003. Pode passar. E ela estabelece aspectos muito legais, né, que quando eu descobri isso, eu fiquei até espantado, porque a gente pensa em compostagem, né, quando a gente fala de compostagem, é uma coisa muito, muito próxima da gente, realmente mas tem muita área, é muito amplo, porque você pode compostar e pode ter compostos de diversos resíduos. Como, por exemplo, essa IN, né, 25 do mapa de 2009, tendo esse artigo 2, ele mostra essas classes dos compostos, classes de compostagem. E a classe A, né, seria normalmente a que a gente vê de vez em quando, em relação à matéria-prima vegetal, animal, a da agroindústria, e que não contém metais pesados tóxicos sintéticos, ou seja, são aqueles compostos mais normais, entre aspas, não é compostos muito de indústria que produz metal pesado, que trabalha com essas coisas.
A classe B, né, que é uma matéria-prima industrial da agroindústria, ela pode conter esses materiais sintéticos tóxicos, então ela tem um controle muito maior e muito mais rígido, né, porque dependendo de onde você colocar o substrato que gera o composto, ele pode poluir, dependendo. A classe C, que é a matéria-prima de lixo domiciliar, e a classe D, que é a matéria-prima de despejos sanitários. Né? E também é muito legal porque você não pode só compostar e deixar lá, você não sabe quanto que está gerando de adultos, não sabe quanto que tem de cada elemento lá que está no seu composto. Então, para essas compostagens assim, que tem um aspecto mais técnico em relação à grandeza, né? Então, é em escala maior, é para empresa, você vai vender, você não vai vender, você vai colocar numa plantação, você tem que ter um controle do que tem lá. E um exemplo bom é que essa minha traz em relação a alguns compostos, tipo arsênio, cádmio, cobre, níquel, e eles têm um limite dentro dessa matéria aí que está na compostagem. Então, você tem que ter esse limite aí, para não prejudicar o meio ambiente, não prejudicar também os consumidores de quem vai utilizar esse composto, né, que foi gerado depois. E isso daí é mais para quem tem curiosidade, eu acho que talvez até quem quer se aprofundar na área, porque em casa a gente não utiliza, mas eu acho que é uma curiosidade legal, né, a gente ver esse aspecto, assim, bem mais técnico e bem mais amplo da compostagem. E agora eu vou trazer alguns problemas, em geral a gente fazia um joguinho com essa parte aqui, quando é presencial, mas se alguém quiser responder, eu até agradeço, né, eu vou ficar até feliz. Que é, a gente vai trazer algum problema que pode ter na sua composteira aí, e eu gostaria que vocês tentassem falar o que vocês acham que é, né? Pode chutar, não tem problema em errar, não. Aqui a gente está para aprender. E o primeiro problema é minhocas na superfície. Alguém tem alguma suposição do que pode ser esse problema? Vou passar, Jéssica. O Guilherme aí respondeu, né? Bom, a falta de ar. Bom, geralmente não é falta de ar, geralmente é excesso de água. Porque essas minhocas, elas são muito sensíveis, principalmente a água. Elas podem afogar, inclusive, em água. Então, geralmente, esse excesso de água que causa elas subirem, mas também pode ser algum composto tóxico, né? Dependendo da quantidade, e dependendo da quantidade também ela morre, né? As minhocas são sensíveis a essas coisas. Mas, uma quantidade muito pequena, que não é tão tóxica, mas espanta as minhocas. Elas podem subir. Mas, em geral, quando tem esse problema em água, ou essa questão que eu tinha falado, né? A quantidade de tóxico que não mata as minhocas. Vou passar, gente. Eu acho que acredito muito que essa questão da falta da aeração também pode causar, né? Mas talvez as minhocas elas não vão ficar ali ainda na composteira, na superfície. Talvez o que vai acontecer é elas fugirem mesmo, ir embora. E aí você vê uma minhoquinha no chão indo embora. Por falta dessa questão da aeração, né, do oxigênio. Pode ser também uma causa. É porque, assim, na verdade, não tem uma resposta correta. É mais para a gente tentar propor que algumas soluções podem acontecer, né, na sua casa, mas Guilherme não, também falou uma coisa interessante, eu achei. Exato, exato. Também as minhocas, elas vão fazendo aqueles caminhos, né? A minhoca vai comendo matéria, vai fazendo o caminho dela. Então, aí ela já vai também oxigenando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, sabe? Por causa desses caminhos. Aí, o chorume com cheiro ruim, o que pode ser? Se alguém quiser chutar. Pode passar, Jéssica. Pode ser alguma minhoca morta, né? Afogada no chorume. E aí, como solução, esvaziar, lavar a caixa. Porque essa minhoca morta, ela vai estar no local fora da parte que tem a serragem, né? Então, vai liberar um cheiro muito maior. Então, é aquele cheiro que dá para realmente perceber que não é o cheiro da composteira. Então, dá uma olhadinha lá que pode ser isso. Passa. Processo lento de decomposição, né? Você vê que só a composteira não tá gerando o biochorume, tá demorando muito para compostar. O que pode ser? Às vezes você pode estar colocando material muito grande, né? Então, aquele problema lá de oxigenação e também até para as minhocas degradarem mesmo. E, às vezes, um excesso de material castanho. Ou seja, tem muita serragem, muita coisa assim, que são materiais que não vão se degradar aí com
um tempo pequeno na composteira, né? Então é legal você adicionar um material mais verde, que vai ajudar aí você a ter uma degradação mais rápida, né? Porque você vai ter mais substrato aí para os micro-organismos ou para as minhocas se alimentarem. Cheiro ruim no balde biodigestor. Passa. Às vezes tem pouca aeração, né? Então, tá tendo uma degradação ali anaeróbia. Às vezes tem um excesso de leite ou alimentos cozidos em excesso, então pode gerar um cheiro ruim, né? Aqueles que a gente falou que tem que tomar cuidado. Às vezes tem presença de alimentos que não devem estar na composteira, então alimentos que não vão ser degradados assim tão facilmente, então estão lá assim meio que errados, então vão dar um cheiro ruim. Às vezes a composteira está no sol, num ambiente muito quente, né? E às vezes tem muita matéria verde, então se você reparar que tem um cheirinho de amônia ali, você meio que completa com matéria castanha para dar aquela equilibrada. E se a temperatura estiver muito baixa da composteira, você vê que o composto está muito frio. Às vezes tem muito pouco material verde, então tem pouco substrato para os micro-organismos crescerem e se desenvolverem, como acho que a Jéssica falou, né, liberar energia em forma de calor. Às vezes tem pouco arejamento, então vai dificultar também o crescimento desses micro-organismos. Tem pouca umidade, que ajuda também nessa questão da degradação. E às vezes a pilha está pequena, então você tem pouco composto ali para degradar para ser degradado. E se a temperatura estiver muito alta, a pilha está muito grande, então, ou tem falta de arejamento também. E se as minhocas estiverem fugindo da composteira, o que pode ter acontecido? Às vezes foi um caso de intoxicação, né? Então você colocou alguma coisa ali que não podia ter. Ou também você colocou, por exemplo, uma macá, né? Começou a se desenvolver larva de mosca, larva de alguma coisa. Ou às vezes está num local meio que tem muito mato, entrou uma lacraia, uma centopeia ou formigas. Então você tem que tomar cuidado aí onde você coloca e o que você coloca para evitar esse problema. E fungos na composteira, isso daí é meio que uma pegadinha, não são um problema, porque eles também são decompositores. Isso daí é a pergunta do Diego. E se tiver outros insetos, como os mosquitinhos, né? O que acontece que a gente pode resolver? Se não for um inseto que prejudique realmente, né? É só mosquito, não tem problema, mas se realmente estiver te incomodando, você pode fazer uma mistura de um chá concentrado de capim-limão. Pergunto para os avós de vocês, acho que eles vão saber aqui que capim-limão, com certeza os avós de vocês vão saber. Mas tipo parece uma grama muito alta, mas não sei se já viu citronela, meio que parecido. Mas é um capim diferente. Aí você faz um chá dele, borrifa, mistura, esse cheiro vai afetar esses mosquinhos, né? Mas não vai afetar as minhocas. Também tem uma outra forma, que a gente até tentou fazer lá no nosso guest, né? Que é deixar tipo um potinho com vinagre e detergente. Aí os mosquitos meio que são atraídos, eles caem lá e morrem. Também é bem eficaz. É isso daí. Gente, dá muito certo. O Vitor falou que a gente fez lá na nossa composteira. A gente tem uma composteira dentro da sala do Guedes que fica fechada. Então, assim, para vocês verem que não é prejudicial, tipo, dá para fazer dentro de casa, dentro de apartamento, porque não dá cheiro ruim. Quando dá essa questão dos mosquitos, a gente fez a armadilha e deu super certo, parou de dar mosquito. Então, assim, não tem motivo para você não ter. E aqui está o resuminho com tudo. Quem quiser fazer uma composteira em casa, ou quem já tem, quiser printar a tela aí, fica à vontade, porque vai ajudar bastante. Acho que é legal ter essas regrinhas assim, porque às vezes está tendo algum problema, às vezes você está em dúvida. Então isso daí com certeza vai ajudar o desempenho da sua composteira a ser melhor. Então, o Guilherme, a gente vai deixar esse mini curso no nosso YouTube depois. A gente vai postar depois. As pessoas que virem depois não vão ganhar o certificado da Semana de Engenharia, mas vai estar lá e o conhecimento vai ser o mesmo. Isso acho que é o mais importante. O Diego perguntou qual a proporção. Ô, Diego, não tem uma proporção muito, muito certa, não. Mas normalmente você coloca, acho que aqui é difícil de mostrar, né? Mas um dedinho de detergente para A proporção, assim, lá no Get, a gente fazia assim, naquele potinho que tem, se a Jéssica puder voltar só para você ver mais ou menos,
o slide? Voltei, Jéssica. Aí. É porque, tipo assim, esse potinho aqui é tipo o tamanho de um potinho de manteiga, assim, é pequenininho, né? Aí a gente botava, tipo, 2 dedinhos no máximo, assim, de vinagre. Mas, assim, não precisa ser muito mesmo, não. É só para uma quantidade suficiente para o mosquito ser atraído ali. Furar a tampa, igual tá aí na imagem. A lateral, né, não fura, porque senão vai vazar. Só a tampa mesmo. E aí, detergente, coloca, tipo assim, umas gotinhas mesmo. Você nem fica medindo muito, não. Só pra fazer uma camada, assim, que o mosquito, ele vai ser atraído e vai ficar preso ali, entendeu? Que aí, depois que ele meio que entrar dentro do potinho, ele não consegue fugir mais. Mas, assim, é gotinhas mesmo, sabe? Só pra formar uma camada, assim, do detergente. É bem fácil, assim, não tem muito erro, não. Exato, é meio que no olho, né? Você vai olhando assim, quanto que tá mais ou menos bom. Ver se também tá sendo eficaz. Depois, qualquer coisa, você pode mandar uma mensagem pra gente. Ou tenta aumentar tanto vinagre ou detergente, mais ou menos no olho. E aqui tem algumas fotos, né? Então, da vermicompostagem. Pode passar. Composto ali, matéria seca. E a matéria verde, a matéria marrom, né? Que seria a serragem. A foto de uma composteira no final montada. Nesse mini curso a gente fazia a parte prática, né? Só que infelizmente não tá dando para fazer agora. Era mó legal. A gente montava a composteira e sorteava depois. E aqui o processo tanto de montagem quanto do composto depois de algum tempo aí na composteira. Você vai ver que vai ficar mais marronzinho. E aqui são nossas referências, né? Queria agradecer a todos pela presença, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar para a gente do Get. Mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, né? @get_esa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, depois. E o mini curso vai estar disponível no nosso YouTube, como a gente já tinha falado, né? A gente deve postar. Não sei se vai postar hoje, mas a gente vai postar. Então, fiquem atentos lá, sigam a gente. E a gente também sempre faz live, sempre traz conteúdos diferentes. Né? Essa semana também vai ter mais 2 mini cursos. Então, quem está inscrito também, participe, vai ser muito legal. E queria agradecer a todos mesmo. Espero que tenham gostado. Gente, a Jéssica tem até uma pergunta que eu estava respondendo aqui ainda, né? Mas só para deixar bem claro, bem lúcido, né, aqui, porque a gente vai disponibilizar, mas só reforçando mesmo, que apenas quem estava aqui presente hoje que vai receber o certificado, né? A Thais até comentou do link do formulário de presença, tá aí no chat, quem ainda não preencheu, corre lá para preencher antes que acabe aqui, né? E aí só quem preencheu, né, esse link que vai receber o certificado. Então, depois quem for ver no YouTube, algum amigo de vocês assim, que às vezes tenha interesse, ou nossos seguidores lá que for ver, não vão receber, né, o certificado da Semana da Engenharia, mas vão aprender, espero que aprendam também. Era só isso mesmo. O Guilherme perguntou das flores, mas você pode colocar assim, mas tem que tomar cuidado com aquela proporção, né? De 1 para 10, sabe? Para não dar problema. E é importante também, quando for colocar em flor, não jogar nas folhas, né? Que é para não queimar, porque o biofertilizante, ele queima as folhas em contato com o sol. Aí tem mais uma pergunta aqui sobre os ossos de frango, espinhos de peixe, também pode ser utilizado? Olha, para compostagem doméstica, é ideal que não seja utilizado, porque eles são difíceis de serem degradados e eles causam mau cheiro, né? Tudo que é cozido é ideal não ser colocado. Mas, por exemplo, em empresas de compostagem, por exemplo, existe uma em Juiz de Fora, a Eclo, né? As meninas permitem que os assinantes coloquem ossos de frango, espinhas de peixe, porque elas utilizam mecanismos maiores para fazer a compostagem, que é em pallets, se eu não me engano. Então, é possível degradar esse tipo de alimento também. Tem mais alguma pergunta, gente, que eu não estou vendo? Tem uma do Diego lá atrás, que ele perguntou: a tecnologia dos banheiros secos não dá odor? Não dá odor, porque tem um sistema de canalização de gases, né, como eu mostrei para vocês, para a atmosfera, e além disso, a compostagem que acontece, ela é
tipo, ela fica toda armazenada ali e o tempo é suficiente para exaurir os odores. Então, é um processo muito eficiente. Acho que é isso, né? Eu queria só pontuar algumas coisas aqui, que é até um ensinamento da professora Júlia, que está de licença no momento, de frisar que os resíduos são uma oportunidade de mercado, né? Principalmente para nós, engenheiros ambientais. Né? Na nossa cidade está crescendo cada vez mais empresas que atuam na área, tanto de resíduo orgânico quanto de resíduo eletroeletrônico. Então, é uma área de atuação do engenheiro ambiental que vai crescer muito, e a compostagem é um processo muito importante, né? Que tem muitas aplicações, como as que eu trouxe, e, por exemplo, outras de cobertura de aterro sanitário. Vocês sabiam que pode ser usado? Composto orgânico pode ser usado ao invés de terra, né? Então, para que uma empresa de aterros vai retirar a terra de uma área que provavelmente vai degradar, se ela pode utilizar os próprios resíduos para cobrir os orgânicos? Então, elas vão economizar dinheiro, tanto na retirada de terra, quanto na não gerar novos passivos ambientais, né? E, além disso, existem estudos que relacionam mexer com compostagem com tratamento de depressão. Também é algo muito interessante. Está lá no site Reciclo, caso vocês queiram ler mais sobre. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer também a presença de todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser, enfim, dar um feedback para a gente agradece bastante para falar se foi bom ou o que pode melhorar, se tem alguma sugestão. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma coisa tão dinâmica igual a gente fez ano passado, por causa, né, do momento de ser online. Mas, enfim, espero que não tenha sido também chato, né, ficar escutando a gente ficar falando aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, se divertindo também um pouquinho, né? Era isso, siga a gente no Instagram, no Facebook, no, no LinkedIn, no YouTube, a gente tem várias redes sociais. Espero vocês lá e espero vocês nos próximos minicursos que a gente vai dar essa semana também. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade do GetEsa de oferecer um minicurso. Eu agradecer o pessoal que participou também e acho que é isso, gente. Só vou pedir para vocês que ministraram ficar um pouquinho, deixar o pessoal sair, que eu preciso falar com vocês. E agradeço também ao DA, né, por ter nos convidado para fazer essa semana, enfim, os outros minicursos que a gente vai dar também durante a semana. Gente, agradecer realmente a participação de vocês. Eu queria falar que eu notei... Oi. Só que tá gravando ainda, não sei se acho melhor parar de gravar. Né? Assim, não sei se